Bom dia, Madalena. Sou 36, cadê o restante? Bem, a nossa aula de hoje, a gente vai terminar a resolução das questões da prova, algumas questões de tempo de meia-vida, que é cálculo, e também as questões de estequiometria, tá? Qualquer dúvida pode falar, principalmente quem vai fazer a prova de segunda chamada amanhã, tanto para fazer a primeira vez ou para recuperar a sua nota, uma forma de recuperar, tá bom? Não é sempre que eu faço isso, nas provas não vai ter, mas é uma oportunidade de você fazer novamente, tá bom? Próxima semana eu vou passar uns textos para vocês. Vocês vão fazer a leitura desses textos e a gente vai ter um quizzes, que vai ser na aula de terça-feira, tá bom? Aí nesse quizzes, a pontuação de vocês, eu vou contar aí para ajudar na avaliação bimestral. A avaliação bimestral, ela não conta como qualitativo, mas eu sempre dou a qualitativa dos quizzes, tá bom? Então, quando for participar, nome, turma, tudo direitinho, na terça-feira vai ser o nosso quiz referente a esses textos que eu vou passar para vocês hoje, tá bom? Vou colocar no grupo, o líder vai estar encaminhando para vocês. Eu vou enviar esse texto hoje para vocês, viu, Nelson? Aí o líder vai passar para vocês. São 2 textos. Aí vocês vão fazer a leitura desses textos. É sobre química, no geral, química orgânica, que é o nosso novo conteúdo. A partir das próximas semanas, a gente já vai entrar no conteúdo de terceira série, né? Não vão ficar com revisões. Então, vai ser conteúdo de terceira série e aí já está incluído. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, tudo ok. Certo, pois vamos começar, tá bom? Quem chegou, chegou. Já tem 40 alunos. Então, esses aí, os outros ainda estão dormindo. Só digo que o doente vai pegar vocês. Então, vamos lá. Qualquer dúvida pode falar, tá, gente? Que amanhã, decisão aí para quem tirou a nota baixa e quem tirou, tentar recuperar sua nota. Professora, e se eu tirei uma nota mais baixa do que a outra? Vai ficar com a outra. Se for mais alta, eu vou substituir a primeira, tá bom? Para aqueles que forem fazer novamente. Prontinho. Tá aparecendo aí os slides? Sim. Então, vamos para essa questão que eu não fiz semana passada com vocês. Vou procurar aqui minha caneta. Pronto. Com base em seus conhecimentos sobre radioatividade, no diálogo da ilustração a seguir, assinale a alternativa correta. Na ilustração, bom dia, meus amores, todos que estão chegando, tá bom? Bom dia. Assinar a alternativa correta. A historinha diz o seguinte: o carinha tá lá sentado, né, olhando as estrelas e a lua com a sua namorada, e diz o seguinte: quando olho as estrelas, eu lembro de você. Aí a menina, muito sabida, né, querendo ser também foda, foi o que ela falou, pelo brilho delas ou por elas estarem tão distantes de mim. Ei, está vendo aquela estrela com brilho mais intenso? Você sabia que as estrelas nascem nas nebulosas, que são intensas nuvens de gás, compostas basicamente de hidrogênio e hélio, que sofrem fissões nucleares? Essa afirmação que ela fez, só lendo, está correta? Está correto? Não. Não está. Por que não está correto? Porque quando eu falei na aula várias vezes para vocês, quando a gente fala de estrelas, formação de estrelas, a gente fala de quê? Fusão nuclear. Não é fissão nuclear. Fissão é uma quebra, uma separação. Fusão, você está unindo 2 núcleos para a formação de uma grande quantidade de energia, que é a formação das estrelas. Então, ela tentou ser romântica, falando um pouquinho sobre as estrelas, colocando estudo de radioatividade, mas ela errou ao falar que seria o quê? Fissão nuclear, né? Então, isso aí está errado. Então, você já vai para as alternativas.
Letra A garota falou de forma correta, é errado, porque a gente sabe que ela falou errado, né? O nascimento das estrelas, pois as mesmas se originam nas nebulosas, onde os átomos de hidrogênio e hélio sofrem bombardeamento de nêutron. Quando a gente fala bombardeamento de nêutron, a gente lembra de quê? Fissão nuclear, tá bom? Fissão, não fusão. Bombardeamento de nêutron, reações em cadeias, tá bom? Sempre fissão nuclear. Que a gente lembra o quê? Bombas atômicas, tá? Por isso que tá errado. Em cadeia, isso aqui tudo é o que está dizendo fissão. Se você achasse que ela estava falando de forma correta, você ia marcar a letra A, porque está todo o conceitozinho bacana do que é fissão nuclear. Mas só que ali é o quê? Fusão nuclear. Foi o que ela errou. Ela estava falando da fusão. Ela estava falando das estrelas, e fala de estrela, a gente lembra de fusão. Letra B. Quem mais marcou letra A? Quem marcou letra B? Bora lá. Um ser vivo estará sendo... Por que essa questão está falando sobre irradiado? Porque a questão tanto fala seus conhecimentos sobre radioatividade, quanto na ilustração. Poderia estar falando também sobre radioatividade no geral. Um ser vivo sendo irradiado ao entrar em contato direto com material radioativo, ele estará sendo que foi exposto ao ambiente, sofrendo efeitos causados pela radiação enquanto ele estiver exposto a essa fonte, sendo que estes efeitos irão aumentar no decorrer dos dias, acarretando problemas. Esses efeitos vão aumentar no decorrer dos dias? Não. A partir do momento que passa o tempo vai passando, essa irradiação vai sumindo, ela vai acabando, à medida que você se afasta do local que você estava sendo irradiado. Por isso que a letra B está errada. Mais alguém marcou a letra B? Letra C. A garota falou de forma errada, até aqui ok, não é? Sobre o nascimento das estrelas. Mas os átomos de hidrogênio e hélio sofrem fusão nuclear entre seus dois núcleos estáveis com forte liberação de energia. A resposta era a letra C? Bora lá no chat. A resposta era a letra C? Bora, gente. E os outros, cadê? Vou começar a perguntar aí, separado. Sim, tá certo. É a resposta correta? Alguém discorda? Bora lá, deixa eu ver alguém aqui. Bárbara Alves, você discorda da resposta? Você acha que seja outra resposta ou não? Qual seria o erro se a questão estivesse errada? Marcou letra C, chutou letra C. Não, acho que a letra E. Acho que a letra E, Cristina. Cadê a Bárbara? Que eu perguntei a você, Bárbara. Bora lá? A resposta é a letra C, Bárbara? Vou perguntar ao outro. Bárbara? Tá dormindo, Bárbara? A resposta. A letra C está errada. Qual é o erro da letra C? Tá falando tudo corretinho, tudo perfeito. É falsa fusão nuclear, ela falou realmente de forma errada, mas qual é o erro da letra C? Núcleos estáveis. Núcleos estáveis. Quem foi que falou? Moisés. Moisés, né, Moisés? Coloca aqui seu nome, Moisés. Muito bem. O erro da questão era só núcleos estáveis, porque quando a gente tem fusão nuclear ou fissão nuclear, quando você tem esses decaimentos radioativos, eles são de núcleos instáveis. Se ele está estável, por que que ele vai se fundir? Por que que ele vai se separar? Entendeu? Então, por isso, a questão está errada. Só essa palavrinha aqui deu erro da letra C, tá bom? Certo. E a letra D? As partículas radioativas, que os núcleos estáveis de radionucleotídeos podem emitir, são chamadas de alfa, beta ou pósitron. Realmente existem essas três partículas? Alfa, beta ou pósitron? Existe? Existe. As três são partículas. Ele não falou gama, porque aqui gama não seria uma partícula, tá? Mas qual é o erro da questão, da letra D? Também núcleos estáveis. Então, a resposta é a letra E. A letra E está falando tudo que é fissão nuclear. Ela está errada, garota. Ela falou errado.
Pois fissão, na verdade, é o que ocorre nas usinas nucleares e na formação das bombas atômicas. A fissão nuclear, do urânio, então. Vamos lá só para a gente. Ficou correto, gente? Ficou claro? Resposta da questão alternativa é, tá bom? O erro era o núcleo também, nessas duas. Então, são detalhes, é uma questão muito bacana para vocês revisarem futuramente para o Enem, tá? Guardem essas questões no coração. Só para ficar mais claro, para vocês nunca mais errar sobre nada referente à fissão e fusão nuclear. Fissão nuclear, o que, que vocês vão lembrar? Quem é que assiste Naruto, né? Assiste ou não? Não sei, né? Então, a fissão nuclear, você vai lembrar o quê? De uma divisão. Vai se dividir em outros núcleos. Então, você nunca mais vai esquecer, bom? Só lembrar dessa imagem, você não esquece mais na sua cabeça. Fissão nuclear é um processo de divisão do núcleo. Fissão nuclear, um elemento químico em dois outros elementos e assim sucessivamente vai fazendo o quê? Reações em cadeias. Bombardeamento por nêutron. Esse elemento é bombardeado por nêutrons e eles vão gerando reações em cadeias até que geram uma grande energia, uma grande explosão, né? Pum, bomba atômica. Não se esqueçam, tá? Só desconsidere isso aqui, porque isso aqui é a resolução de uma questão, tá? De revisão aí do cursinho. Então, bora lá. Bomba de fissão de plutônio. A gente tem que lembrar o quê? Bomba de fissão de plutônio, a bomba de fissão de urânio, que também é conhecida como Little Boy, e aqui, Fat Man, né? Nagasaki e Hiroshima. Isso aqui é uma resolução da questão do Enem desse ano, tá? Que eu fiz em outra escola. Mas, vamos lá, isso aqui é só para vocês lembrarem. Então, isso aqui também está relacionado às bombas, como também está relacionado aos acidentes nucleares, tá bom? Fissão nuclear, não esqueça. Lembrar do Naruto se dividindo. Núcleo, o quê? Instável. Muita gente erra isso. Às vezes a questão está colocando estável, tá? A chácara, gente. Aí, quando é fusão, fusão você vai lembrar de quem? Do Goku, né? Isso aí vocês já sabem, que eu já tinha falado. Junção de átomos, dois núcleos que são leves, em um núcleo mais pesado, mais forte, né? Reações termonucleares, que é o que acontece nas estrelas e no Sol, e também na conhecida bomba de hidrogênio, tá bom? Bomba de hidrogênio. Não estamos falando das bombas atômicas com os outros elementos químicos radioativos, tá bom? Também de núcleos instáveis, estão super chateados, tal, invocado, puf, explodiu, gerou o quê? Uma grande estrela brilhante. Lembra que é brilho, sol e estrelas, tá? Ficou claro agora? Professor, Oi. na fissão, o núcleo vai se dividir pelo bombardeamento de nêutrons. Isso, exatamente. É a causa da divisão ou é uma consequência dessa Não, divisão? vai ser a causa, o que vai ocasionar a divisão dele. Porque, assim, a fissão nuclear, você vai fazer um decaimento. É um decaimento que ele não é natural. Porque todos os elementos químicos radioativos, eles decaem naturalmente. Mas quando acontece que você tem dois elementos químicos radioativos, eles estão lá quietinhos, aí você vai fazer de forma artificial bombardeamento nêutrons nele. Você vai deixar ele instável até que ele exploda, entendeu? Era como se você tivesse lá, ele está quietinho, mas aí você vai jogar mais nêutrons nele, bombardeando até que ele chegue a um momento em que ele não resista e ele vai se dividir de tanto nêutrons que foi bombardeado nele. Porque a gente sabe que o núcleo atômico tem prótons e nêutrons. A partir do momento que você joga nêutrons nele, você está fazendo o quê? Instabilidade no núcleo. Então, eles vão explodir, entendeu? Por isso que sempre quando a gente tem fissão... Então, é esse bombardeamento, né, que causa a divisão? Exatamente. Ele vai provocar essa divisão, tá bom? Nunca se esqueçam disso, reação em cadeia, porque a partir do momento que você faz esse bombardeamento, os novos radionucleotídeos que são formados, eles serão bombardeados também, e aí vai gerar uma situação extrema de grande energia, como é a bomba atômica, tá bom? Fusão, aí ficou claro. Fechou? Não precisa retornar esse assunto. Então, isso aqui é o que vocês vão precisar para vocês estarem revisando aí futuramente as aulas de vocês de radioatividade, tá? Aí aqui é a desintegração radioativa. Não confundam desintegração radioativa, tá? Isso aí estava na prova do Enem desse ano, com a fissão, fusão nuclear e em tornos do que a gente fala bomba atômica, essas coisas. A bomba atômica não é um decaimento radioativo natural.
Ele é um decaimento forçado, artificialmente, um bombardeamento de nêutrons para provocar a instabilidade dos núcleos. Quando a gente fala em decaimento radioativo natural, é quando o elemento químico ele é instável, tá? Ele é instável, ele libera radiações eletromagnéticas, que pode ser radiação alfa, beta ou radiação gama, tá bom? Desconsidera a Ana Cristina aqui, tá? Isso era de outra questão. Pode passar? Bora lá. Essa aqui é questão de tempo de meia-vida. Vamos ver se vocês acertaram essa questão, tá? Em setembro de 1987, ao ano 1987, aconteceu o acidente com o Césio 137 em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. Aquela historinha lá que a gente falou na aula e tudo, tá? O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. A fonte com radioatividade continha cloreto de césio, composto químico de alta solubilidade. O cloreto de césio, isótopo radioativo artificial do césio, tem comportamento no ambiente semelhante ao do potássio e outros metais alcalinos, podendo ser concentrado em animais e plantas. Sua meia-vida física é de 33 anos. Qual é o tempo de meia-vida? 33 anos. Esse é o tempo de meia-vida. O material radioativo dentro da cápsula totalizava o quê? 0,093 kg. Isso aqui é só uma suposição, tá, gente? O material lá era mais de 12 gramas. Então, qual é a massa que tinha dentro da cápsula? 0, a massa, 0,093 quilogramas, que é o mesmo que 93 gramas, tá? O que mais que a questão está informando? Com base nessas informações, qual será a massa que restará em relação à massa inicial? Qual era a massa inicial? A massa inicial, meus amores, era essa aqui. No ano de quê? No ano de 1997. No ano de 1997, eu tinha aqui massa 93. Ele quer saber qual vai ser a massa que vai estar ainda presente na cápsula no ano de 2086. Tá? 2086. Como é que faz essa questão? Você vai fazer decaimentos radioativos a partir do ano em que eu tinha aquela massa inicial até chegar esse ano aí. Ele vai sempre caindo pela metade. Você vai contando os tempos de meia-vida que vão se passar, tá bom? Então, bora lá. Qual é o ano inicial? O ano do acidente, coloca aqui, acidente. Foi no ano de 1987. Foi o ano do acidente. Passou 33 anos, que é um tempo de meia-vida, essa massa, ela vai cair pela metade. Nesse ano aqui, qual era a massa? 93 gramas. Depois, ele vai passar para o ano de 2020, foi do ano passado, né? Então, a massa seria o quê? 46,5 gramas. Eu cairia essa massa pela metade, ou seja, aqui era M, aqui vai ser o M sobre 2. Dividido pela metade, tá? Depois de 2020, vai passar mais 33 anos. Eu tenho que chegar a qual ano? O ano de 2086. Vai agora para o ano de 2053. Será que a gente chega esse ano, gente? Oh, Deus, espero, né? Com tanta tragédia. Mas vamos chegar a esses anos, gente. Vai dar pela frente, fé em Deus. 2053. Então, a massa agora vai cair pela metade novamente. Vai ser M sobre 4. Que vai ser a massa de 23,25 gramas. Caiu pela metade. Cheguei no ano que eu quero? Não. Vou passar mais uma meia-vida, então. 33 anos. Agora ele vai para o ano de 2086. Qual a massa que ele vai restar agora no ano de 2036? Eu vou pegar 23,25 e dividir pela metade. Vai ser o M aí sobre 8, né? Referente a essa massa que vai restar. 23,25, ele vai para a massa de 11,6 gramas, que é a resposta da nossa questão. Porque eu só queria saber a massa. Quantas meia-vidas se passaram? Se eu tivesse perguntado 1, 2, 3. 3 meia-vidas. Se a resposta fosse 1 meia-vida, 2 meia-vidas, 3 meia-vidas, 4 meia-vidas, seria o quê? 3 meia-vidas. Se a resposta fosse a porcentagem que ainda resta, eu teria o quê? 100%, 50%, 25%, e aqui seria o quê? 12,5%. Então, a
porcentagem que ia restar seria o quê? 12,5%. Alguém acertou essa questão? Desista não, João. Madalena, alguém mais não está escutando? E Madalena, não está desligado não, seu microfone? Pra mim o áudio tá saindo bom Certo. e alto. Certo, ótimo, bom e alto, que bom que está bom. João, qual é a tua dúvida, João? Pode falar. Alguma dúvida em relação a essa questão? Você não pegou esse conteúdo do início, João? Esse conteúdo aqui de radioatividade, eu comecei ele do zero. Vocês não viram esse conteúdo, vocês não tinham visto. Então, esse conteúdo foi um conteúdo zero. Lá na parte inicial, até chegar aqui no tempo de minha vida. Pegou as aulas, as primeiras aulas, João? Você não estava assistindo essas aulas? Ah, você não assiste as aulas, entendi. Dá para aprender, não precisa desistir, dá para aprender, mas tem que acompanhar todas, né? A gente vai começar um conteúdo novo, que é Química Orgânica. Se você acompanhar ela do início, do zero, dando o seu melhor, realmente se dedicando, você consegue acompanhar as aulas, você consegue realmente aprender algo em química, mas precisa querer, precisa ter força de vontade, tá bom? Qualquer dúvida, pode estar falando comigo no WhatsApp, posso estar passando material para você, tá bom? Posso tirar suas dúvidas, mas você precisa querer e acreditar que você consegue, tá bom? Certo. Qualquer dúvida pode falar comigo, tá bom, João? Não desista não, tá bom? A gente tem que dizer assim, eu pertencerei, nós não seremos fracos. Vai pertencer, meu filho. Não sei o que ainda, mas você vai pertencer. Com certeza é uma coisa boa, vamos profetizar. Então, vamos lá, próxima questão. Essa aqui também tempo de minha vida, tá? Não sei quem acertou, mas é como eu disse para vocês, que eu colocaria uma questão bem parecida com aquela questão que eu resolvi do Enem para vocês, tá? Só que essa aqui ficou um pouco mais simples, só precisou de uma regrinha de 3, tá? O carbono 14 é formado a partir da colisão entre raios cósmicos, o carbono 14 é formado a partir da colisão entre raios cósmicos e nitrogênio 14, encontrado na atmosfera terrestre. Esse isótopo de carbono liga-se facilmente com o oxigênio, formando o gás carbônico, que é absorvido pelas plantas. Quando o ser vivo morre, a quantidade de carbono diminuiu. O que ele está falando? Do ciclo do carbono, né? Do ciclo do carbono 14. Ele tem o seu decaimento natural, vai para a atmosfera, volta e tem um ciclo. Quando é que esse ciclo acaba? Quando bate o 31 e o bichinho morre, né? Aí, quando acontece isso, aí ele, né, morreu, não produz mais esse carbono. Então, esse carbono vai começar a decair. O tempo de meia-vida do carbono 14 é quanto ao tempo de meia-vida? 5.730 anos. Coloca aqui, primeira informação. Tempo de meia-vida, 5.730 anos. É muito comum a técnica do carbono 14 para fazer a datação de fósseis, pela medição dos valores de emissão beta desse tipo de isótopo presente no fóssil. Sabendo-se que, no ser vivo, em vida, o máximo de emissões beta por minuto, por grama, né, seria 15 emissões. Qual seria a idade do fóssil encontrado na ilustração a seguir? Ele está falando quantas gramas? 10 gramas. Quantas emissões beta ele achou nesse bichinho vai feio aqui? 9,4. É em minuto. Em um minuto, quantas emissões você tem? Em um minuto, e 1 grama, você tem 15 emissões. Essa é a informação da questão. Quantas gramas você tinha? 10 gramas. Você tem que pensar o seguinte, se 1 grama eu tenho 15 emissões, nessas 10 gramas que eu encontrei no fóssil, quantas emissões eu vou ter? Aí, a partir daí, que você vai entender quantas emissões tinha lá no início, tá bom? Bora lá. Primeira regra, você tem que saber quantas emissões vai ter nos 10 gramas que ele encontrou.
Tinha 10 gramas desses ossos. Então, 1 minuto, que é a mesma coisa de 1 grama que ele falou aqui, né? Então, 1 grama, vamos colocar 1 grama. Você tem quantas emissões? 15 emissões, tá? Nas 10 gramas, você vai ter quantas emissões? X. X vai ser igual a 10 vezes 15, 1 vezes X. Então, vai ser o quê? 150 emissões. Então, ele encontrou 150 emissões. Qual é a pergunta? Qual vai ser o ano? Qual seria a idade do fóssil encontrado na ilustração a seguir? Qual seria a idade dele? Para você saber a idade dele, é só você somar a quantidade de meias-vidas que vai se passar, tá? 150 emissões até chegar a quanto? 9,4, tá? 150 até chegar a 9,4. Então, vamos lá. 150 gramas, 50 emissões. Ele vai cair pela metade quando for 5.730 anos. Ele vai para quantas emissões agora? 75 emissões. Depois de 75 emissões, vai cair pela metade. Eu tenho que chegar a quanto? 9,4. 5.730. Mais uma meia-vida. Vai para quanto? 37,5. Eu sempre estou dividindo, ó. Dividir 150 por 2. 75 por 2. 37,5 por 2. Eu estou dividindo ele sempre pela metade. 37,5. Passa mais uma meia-vida. 5.730 anos. Vai para quanto agora? 18,75. Tem mais uma meia-vida? Sim. 5.730 anos. Qual a quantidade de emissões que vai ter agora? 9,4 emissões. Essa aqui é a quantidade que eu vou ter. O que você precisa saber? Quantas meia-vidas se passaram, professor, até chegar a essa quantidade de emissões? 1, 2, 3 e 4. Passou 4 meia-vidas. Então, se uma meia-vida, eu sei, uma meia-vida tem quantos anos? 5.730 anos. 4 meia-vida vai ter quanto? X. Então, é só multiplicar, ou então somar todas elas. Quando você faz isso, 4 vezes 5.730 anos, você vai ter aí 22.920 anos. É o tempo que esse bichinho estava aí na Terra. Ficou claro? Acertaram? Letícia, acertou? Alguém mais acertou essa questão? Não lembra? A resposta era 22.920. O bom de fazer questão assim que não tem na internet é porque vocês ficam sem saber se acertou ou não, né? Aí depois vocês acertou, ó, glória. Eu acho. Então, vamos lá, gente. Teve muita gente que tirou nota boa, teve muita nota ruim, mas teve muita gente que acertou muita questão, tá? Muito mesmo. Oh, meu Deus, travou. Acontece. Então, só recapitulando essa questão aqui para quem ficou com dúvida. Como é que eu resolvo? Naquela questão do Enem que vocês fizeram, lá estava aqui no local de minuto, estava por hora. Então, vocês tinham que fazer mais uma regra de 3. Essa aqui eu já botei por minuto. Então, você só precisava saber quantas emissões tinha na massa de 10 gramas, que era 150 emissões. Então, você ia começar a decair essas emissões pela metade, até você ver quantas meias-vidas se passaram. A quantidade de tempos de meia-vidas vai ser a quantidade de anos, quando você somar essas meias-vidas. O tempo da prova? Sim, com relação ao tempo da prova, porque todas as provas é 1 hora, né? Todas as provas, o tempo é 1 hora para vocês. A minha, eu coloco 1h30, porque ela é um pouco mais trabalhosa, né? E essa que tinha muito cálculo. Esse tempo é o suficiente para vocês? Porque assim, eu não posso botar mais, porque também aí já é demais. Você me bota meia hora a mais. Tá bom o tempo, né? Porque se pedir mais, já tá querendo a mão toda. A gente dá o dedo e quer a mão todinha. Sempre vou deixar 1h30 para vocês, tá bom? Não se preocupem, não. Quando a prova for uma prova que eu sei que dá para vocês lerem, tentarem resolver no tempo
de 1 hora, eu deixo 1 hora, tá? Mas quando não for, então vamos lá para a estequiometria. Vamos ver se vocês acertaram pelo menos a estequiometria. Vamos lá. As novas mineradoras de lítio no Brasil, Sigma e AMG, irão incrementar de forma significativa a produção desse mineral, tornando o país também explorador. Sabe-se que a AMG, situada em Nazareno, Minas Gerais, pretende, em uma primeira etapa, produzir cerca de 90 mil toneladas por ano de concentrado de lítio, e numa segunda, 180 mil toneladas por ano. A Sigma instalada em Antiga, uma é Antiga e a outra em outro lugar, Nazareno, tá? São duas cidades diferentes. Essa questão exigia de você realmente fazer a leitura e pegar as interpretações, tá? Ver os dados do texto de forma bem clara. Isso o Enem faz bastante nas questões de estequiometria. Às vezes eles lançam, o INEP eles lançam, os elaboradores fazem questões bem diretas, mas às vezes eles fazem questões que você tem tirado diferentes informações, ou às vezes fazer até uma regra de 3 antes de resolver propriamente dito a própria estequiometria da questão, tá? Então, a Sigma instalada em Antiga, Minas Gerais, produzirá uma primeira etapa 8 quilos de lítio, primeira etapa, por dia. Isso em Antiga. E planeja uma expansão para até 440 mil toneladas por ano. Vai explorar inicialmente o corpo do minério Xuxa, com reservas de ordem de 3,8 bilhões de toneladas, e o teor médio estimado de óxido de lítio, o óxido de lítio, né, desse teor médio. O óxido de lítio pode ser obtido com rendimento de 90%. Olha, outra informação da questão, rendimento de 90%. A questão te deu uma reação química balanceada. Você não precisaria balancear essa questão, tá? Já está tudo prontinho, só para você fazer a estequiometria. O que você precisava analisar? Os dados da questão. Como é que eu resolvo a questão de estequiometria? Foi o que eu disse para vocês. Analise qual a pergunta da questão. Sempre na estequiometria, a relação entre duas componentes. Um no reagente ou produto, ou no reagente, produto. Tá bom? Pode ser assim. Qual seria a massa? Pergunta, que é o X da tua regrinha de 3. Qual a massa em quilos de óxido de lítio? Então, óxido de lítio é o meu primeiro que eu vou marcar. Que Sigma, qual é a cidade, né? Sigma, de Sigma. Instalada em Antiga, produzirá em dia numa primeira etapa. Qual a quantidade, qual seria a massa de óxido de lítio que Sigma instalada em Antiga produzirá em uma primeira etapa? Para ela produzir a quantidade de óxido de lítio, a gente tem que analisar a quantidade de lítio que foi utilizado. Então, eu tenho que ver a quantidade de lítio que foi utilizado lá em Antiga, na primeira etapa. Quanto foi? 8 quilos. Então, a pergunta é, qual a quantidade de óxido de lítio quando eu tiver o quê? 8 quilos de lítio. Então, qual a relação estequiométrica? Em 4 lítio para 2 óxido de lítio. Essa é o que vocês vão utilizar para resolver a regra de 3 de vocês, bom? Então, qual a quantidade, que é a pergunta, de óxido de lítio? Qual a massa? Essa aqui é a pergunta. Qual a massa de óxido de lítio quando eu tiver o quê? 8 quilos de lítio. Professora, se aqui é em massa e aqui também é massa, em cima tem que ser em massa e em cima também tem que ser massa, que é a primeira linha da regra de 3. Qual é a massa que eu vou utilizar? Você vai utilizar as massas molares que estão aqui no dado da questão. Em um mol, quantos gramas de óxido de lítio você tem? 29 gramas em um mol. Então, se em mol você tem 29,9 gramas de lítio, quantos mols eu tenho aqui? 2. Então, você vai fazer o quê? 2 vezes 29,9 gramas. Tá bom? Do outro lado, do mesmo jeito. Quantos mols, professor, eu tenho em um mol de lítio? Tá lá, ó. 7 gramas. Então, aqui você vai fazer o quê? 4 vezes 7 gramas. Essas aí são as massas molares de lítio, tá bom? Então, como é que você resolve agora? Só fazer as continhas, tá? Você vai fazer as continhas.
Vou colocar bem aqui embaixo, para ficar mais fácil para vocês. Eu vou montar novamente, ó. 4 vezes 7, 28. Que vai precisar quanto? 4 mols de lítio, 28 gramas. Para o óxido de lítio, 2 vezes 29. Isso aqui dá quanto? 2 vezes 29 dá 59,8 gramas. Agora sim, você pode fazer a regra de 3. X vezes 28 e 8 vezes 59. Quando você faz essa regra de 3, fica o seguinte, 28x é igual a 8 vezes 59,8, tá? X vai ser igual a 8 vezes 59,8 dá 478,4, dividido pelo 28. Professora, mas aqui não está em quilo. Por que que não precisa converter? Porque tem uns alunos que ficam muito loucos, né? Dá uma louca e vai converter. Quando você faz isso bem aqui, ó, presta atenção, 8 quilos vezes 59,8 gramas, e aqui, né, gramas? Corta aqui, no final vai sobrar quilos, e a resposta é em quilos, então não precisa converter, tá bom? Só para vocês lembrarem. Então, X vai ser quanto? O 478,4 dividido por 28, que dá exatamente 17 quilos. É a resposta? 17 quilos? Bora lá no chat. É a resposta, 17 quilos? Não. Não, porque tem o rendimento, que a questão falou também no rendimento, que é quanto? 90%. Então, 17 quilos, na verdade, é o meu 100%. Se todo o lítio que eu utilizei realmente tivesse transformado em óxido de lítio, mas não aconteceu isso. A fábrica acabou a energia, a fábrica quebrou, alguma coisa aconteceu, os funcionários saíram mais cedo e a reação não se completou totalmente. Então, só foi rendimento de 90%, que é X. X vai ser o quê? 17 vezes 90, 100 vezes X. O X vai ser 15,3 quilogramas. Acertou? Alguma dúvida em relação a essa questão? Pode ir lá. Dúvida? Essa questão de geometria. Alguma dúvida? Não, né, gente? Mais alguém, gente? Quem tiver dúvida, pode falar que eu faço a repetição, se você não entendeu. Essa questão exigiu o quê? Que você lesse, conseguisse entender os dados, pegar os dados direitinho. Professora, não tiver balançado. Não tiver balanceado, vai balancear essa criatura bem difícil. Só colocar aqui para vocês verem, tá? Vocês estão tirando print da resolução? Ou vocês estão anotando? Tá muito rápido, gente? Se estiver muito rápido, vocês estiverem anotando, vocês me falam, tá bom? Ou então vocês tiram o print para anotar depois. Ó. 4. Botar só lítio, ó. Lítio mais O2 mais lítio, óxido de lítio, tá? L2O. Como é que eu vou balancear essa questão? Se não tivesse balanceado, regrinha do macho. Primeiro eu vou balancear os metais. Quem é o metal da reação? O lítio. Quantos lítios eu tenho aqui? Só um. Não é isso? Do outro lado eu tenho 2. O que é que eu faço? Coloco 2 aqui. Tem a metal? Não. Tem carbono? Não. Tem hidrogênio? Não. Vou acertar os oxigênios. Oxigênios são 2 desse lado. Do outro eu tenho só 1. O que é que eu faço? Vou colocar um 2 aqui. Mas se você prestar atenção, o que foi que aconteceu com a quantidade de lítios? 2 vezes 2, passou a ter 4 lítios. Eu posso mudar, professora, já que eu alterei lá no início? Pode. Bota o quê? O número 4. Professora, mas eu não poderia ter começado logo pelo oxigênio? Não. Poderia, nessa situação, poderia. Mas se você for fazer isso, você vai fugir aquela regrinha que você sempre vai, que é danadinha para dar certo.
tá? Se você fugir, você pode, em algum momento, fazer logo o balanceamento de oxigênio, olhando os índices e não a regrinha de metal a metal, oxigênio, carbono, tá bom? Ficou claro? Sim, eu vou mandar os slides. Não, você diz o slide com a resolução aqui? Deixa eu ver bem aqui se tá todos. Eu posso tentar tirar um print dele. Não, salvar. Eu vou tentar salvar. Só as anteriores que eu já tinha feito, eu não salvei. Vou tentar salvar aqui, tá? Opa. Certo. Terceira questão. Não é terceira questão, porque tá tudo misturado. Mas é tudo misturado porque eu tem nada. Do asteroide e os dinossauros, os micróbios do oceano ajudaram a ressuscitar a vida na Terra. Essa é a notícia de 2020. Em 2016, pesquisadores que trabalhavam no Golfo do México curaram a Terra. É gente que fala coisas em japonês, não sei nem o que é. Cicatriz deixada por asteroide interno no fundo do mar. Eles descobriram que os sedimentos depositados imediatamente após o impacto eram ricos em mineral de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio comum, o qual é obtido a informação já tem 7% da reação de óxido de carbono. Precipitado nos oceanos do mundo, constrói seus esqueletos. Micróbios, como bactérias, o produzem e ele pode até mesmo se formar diretamente na água do mar. Através de técnicas de datação com radioisótopos, detectaram micritos em rochas do oceano da água do mar. Ou seja, aí é uma questão que poderia estar incluindo radioatividade, juntamente com esteria. Poderia piorar muito mais, entendeu? Ter colocado muito mais informações e tal, e dados para vocês fazerem. Mas aí é uma notícia que envolve radioatividade, que é a datação de radioisótopos, diretamente com datação desse parte dos calcários que tem, né, antigos nessas rochas. Lembrando, coloca no coração de vocês, carbonato de cálcio, calcário, ele é xodózinho das questões de Enem em Química. Não só por causa da questão dos plânctons, dos corais, mas também do solo, da acidez do solo, tratamento do solo, da agricultura, enfim, meio ambiente no geral. Calcário é questões certas na provinha de vocês, tá? Qual seria a massa do carbonato de cálcio? Carbonato de cálcio. Qual seria a massa dele? X da questão. Obtida a partir do uso de 30 gramas de óxido de cálcio. Então, eu estou fazendo uma relação entre esses dois. Precisa balancear? Não, já está balanceado. Eu tenho um cálcio, um oxigênio, 2, 3, oxigênio desse lado, 3 do outro, um carbono, tá? Então, tá tudo balanceado. CaO, e o outro é o quê? O carbonato de cálcio. Essa é a tua relação estequiométrica. Qual a massa de carbonato de cálcio, professora? Quando eu tiver o quê? 30 gramas de óxido de cálcio. Essa é a pergunta da questão. O que você vai precisar saber? Saber o que você tem que colocar aqui em cima. Na primeira linha e a segunda linha. Da tua regrinha de 3. Se aqui é em massa e aqui é em massa, em cima também tem que ser massa. Quais massas que eu vou utilizar? As massas molares que foi dada na questão. Você não pode colocar a massa lá do óxido de carbono, né? Que aí você vai errar. Então, qual a massa molar do carbonato de cálcio? 100 gramas. Em 1 mol. Quantos mol você tem aqui? 1. Quantos mol tem aqui? 1. Então, só coloco 100. Se fosse 2, professora, seria 2 vezes 100, mas não é. Quem que me diz isso? Os coeficientes estequiométricos da reação química. Bom? Desse outro lado, qual a massa de óxido de cálcio? 56. O que é que eu vou fazer agora, professora? Regrinha de 3. 56 vezes x, 100 vezes 30. 56 vezes x, 30 vezes 100. 56x vai ser igual a 30 vezes 100. 3.000, tá? X vai ser igual a 3.000
dividido por 56. X vai ser 53,6 gramas. É a resposta da questão? Não. Não é a resposta da questão. O que é que você precisava fazer agora? Regra de 3. 53,6 é o teu 100%. Qual vai ser o teu 70%? 70%. 70% vai ser X. X vai ser igual a 37,5 gramas. Essa sim é a resposta, tá? Na prova, eu acho que estava bem aqui em gramas. Ou era quilo, sei lá. Ah, não, era na anterior. Corretinho? Ficou alguma dúvida? Acertou? Que bom. Alguma dúvida, gente? Ô, Glória. Eu sempre vou ter 100%, né? Sempre a gente parte do 100%. A gente tem que acreditar nisso. Mas, às vezes, esse rendimento não é possível, tá? Porque, às vezes, pode acontecer de ter dado um erro na reação em si, no geral. Alguma dúvida, meus amores? Certo. Então, vamos usar esse tempo. Pronto. Quem tiver mais dúvida, fala agora, ou se cala para sempre, que amanhã já é a prova segunda chamada. O balanceamento. Ah, esse aqui. Esse aqui ele já está balanceado, porque ele só tem um cálcio e aqui um cálcio. Correto. Oxigênio, eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Total dá 3 oxigênio. Do outro lado, tenho 3 oxigênio. Carbono, eu tenho um carbono e aqui eu tenho um carbono. Então, por isso ela está balanceada. Tá bom? Sempre, quando não tiver nenhumzinho aqui, ó, nenhum número, você tem que conferir se está tudo ok, tá? A quantidade de átomos desse lado tem que ser igual à quantidade de átomos do outro lado. Você sempre tem que olhar esse índicezinho aqui, ó. O problema é que tem aluno que confunde o coeficiente estequiométrico com o índice. Às vezes eles querem destruir o elemento químico. Eles pegam esse 3 aqui, entendeu? Eles tiram e colocam aqui, ó. Faz isso. Não existe. Você está tirando a substância. Você está deixando de existir a substância, tá? Sempre olhar os coeficientes estequiométricos. Sempre a conferir os átomos, viu, Juan? Deixa eu mostrar bem aqui nessa outra, ó. Aqui eu não tinha 4 átomos de... Dessa aqui já tá certinho que você tá balanceado, mas digamos que não tivesse. Como é que você saberia se ela estava balanceada ou não? E eu não falei na questão. Quando você olha aqui, você vê um lítio aqui e aqui 2, você já vê que ela não está balanceada, está errado. Está fora da proporção. Viu? Está fora da proporção. Mais alguma dúvida? Eu vou só salvar aqui, tá? Manter. Pronto. Eu vou mandar do jeito que está aqui para vocês, tá? Certinho? Bem, vamos agora falar sobre a nossa atividade, que vai ser na terça-feira. Esses artigos, são 2 artigos, são 2 textos, tá? Deixa eu só pegar bem aqui o nome. Cadê os negócios? Pronto. Tá aparecendo aí para vocês? Não. Vou só compartilhar aqui. Apareceu? Agora sim. Pronto. Sim. Um texto é esse aqui. A química dos agrotóxicos, né?
Porque esse aqui vai estar envolvido já o que a gente vai estudar nas próximas semanas, já é para contextualizar, para vocês entenderem um pouquinho, né, esse início da química orgânica, para vocês já ir entrar sabendo como é que ela é, tá bom? Então, aqui é a química dos agrotóxicos, vai estar falando um pouquinho sobre as histórias dos agrotóxicos, o que é que eles estão envolvidos, é todo um contexto histórico. Eu quero que vocês façam a leitura desse material, vão marcando pontos importantes, e eu vou fazer um quiz, tá, de perguntas e respostas sobre esses textos. E eu vou utilizar a pontuação de vocês do quiz, tá? Eram tantas questões no quiz, eu consegui acertar de 7 questões, porque só são 40 minutos, se eu botar 8 questões. São teóricas, não vão ser questões muito longas, são questões bem simples, diretas, né? Para você tentar relembrar o que você leu no seu texto, tá? Aí serão coisas bem diretas. Aí, digamos que das 8, você acertou 3, 4 questões, então vai ter uma porcentagemzinha para ser colocado na tua prova bimestral. É qualitativo, tá? É uma coisa extra para vocês. Então, para a leitura, porque assim, só fazer só a leitura fica um pouco chato. Então, a gente vai fazer essa competiçãozinha de quiz, tá? Relacionado com esse texto e tem um outro. Ele não é tão longo, tá? Falando sobre a história do agrotóxico, compostos orgânicos, as funções orgânicas, tudo que é envolvido nesse assunto, tá? Só são 6 páginas. Só são 6 páginas. É um texto bom de ler, que a gente depois vai fazer a discussão no decorrer das nossas aulas de química orgânica, tá bom? Esse aqui é o primeiro, e tem outro também. Então, esse aqui eu vou estar passando no grupo dos líderes. É uma atividade qualitativa. Só que a pontuação que vocês utilizarem, eu consegui, por exemplo, os 10 primeiros, tiveram boas pontuações, já tem uma pontuação extra para a prova de bimestral de vocês. Não é a prova mensal, é a bimestral. Porque a bimestral, em grande parte, ela já é uma pontuação baixa, né? A maioria dos alunos tinha uma pontuação baixa na bimestral. Vai ser na próxima semana, na nossa aula de terça-feira. É por isso que eu estou falando para vocês que eu vou passar esses textos hoje, para vocês terem tempo de ler, tá bom? E eu ainda deixo a mandar, professora, eu estou mais ruim em tal prova. Pode ser usado nessa prova? Pode, tá bom? Vai ser um quiz de perguntas e respostas. Quanto melhor for a tua colocação no quiz, melhor vai ser o teu qualitativo. Tipo isso, tá? Mas no dia eu dou a porcentagemzinha, ó. Quem ficou em primeiro vai ter tantos por cento na sua prova bimestral. Quem ficou em segundo, tantos por cento, né? E aí, todos os 10 primeiros, sem a possibilidade, todos os outros ganham também, mas que não é as outras porcentagens diferentes. Eu vou colocar no Classroom também. Vou colocar os artigos, as aulas de hoje no Classroom. Esse aqui é o primeiro, aí tem um outro. O outro é menorzinho, o outro é mais sobre a história da química orgânica, tá? Só um contexto histórico, tá? Poesia e química, alguma coisa envolvendo poesia e química. Esse aqui já é mais um contexto do meio ambiente, uso de agrotóxicos no geral, que isso aqui é muito, muito, muito carinha de Enem, tá bom? Então, a gente vai fazer essa discussão, vai ser bem interessante, vai ser bom, tá? Para não ficar aquele conteúdo seco, chato, que a gente está lendo e está sabendo nem o que a gente está fazendo, né? Porque quando você começa a contar carbono, começa a ficar uma coisa meio sem sentido na cabeça da gente. Então, para a gente não ficar lá só contando carbono, quantos carbono tem na estrutura, quantos oxigênio tem na estrutura, então, para não ficar só contando, não ficar estranho, a gente vai fazer essa atividade com vocês, tá? Mais alguma dúvida? Em relação à prova amanhã, a prova de amanhã, ela... Já boto o formulário para vocês, tá? A prova de amanhã, ela vai começar às 14 horas. Eu vou dar 1h30 de novo, tá? Vou dar 1h30 para vocês de novo. E aí vocês vão responder ela. Amanhã tem aula normal pela manhã, porque amanhã era para ser lockdown, né? Mas eu acho que a escola já deve ter informado para vocês. Informou que amanhã tem aula? Porque como tem que ser 200 dias letivos, para a gente não assistir aula nos sábados, a gente vai deixar aula normal na sexta-feira. Amanhã não tem aula, né? Mas vocês terão aula normal na sexta-feira, tá bom? Mas vai ter amanhã. Acho que eles ainda vão mandar, mas amanhã tem aula normal. Aí, porque as meninas tinham me perguntado, professora, vai ter prova à tarde, já que é feriado? Aí eu estava pensando, vixe, a prova vai ser só... Vai terminar fazendo a prova segunda chamada no dia da bimestral. Tia, mas e amanhã é feriado? Amanhã foi antecipado.
O governador antecipou o feriado, parece que do dia 18 para agora, dia 26, se eu não me engano. Tem um monte de feriado antecipado aí por causa das pessoas, né, que estão morrendo. Oh, meu Muita Deus. gente morrendo, e aí tem que... Para não fazer aquele lockdown louco, né, aquele fechamento geral, por enquanto estão fazendo isso aí para amenizar os hospitais, que está muita fila de espera, né, muita gente morrendo, e aí não dá não. Aí, mas só que quando as nossas aulas são online, e para não ter aulas nos sábados, aí estava um comunicado, né, só se vai mudar, mas até ontem o comunicado que eu vi no grupo, né, dos professores, formação da coordenação, que é manter a aula normal, por isso que eu deixei minha prova. Eu Mas recebi que era que eles iam ver, eles iam decidir até hoje de manhã. certo, certo. Pois aí, se não tiver, a gente remarca para terça-feira à tarde, segunda à tarde, tá bom? Se não tiver. Mas até agora, enquanto não houve comunicado, a prova é amanhã, tá bom? Mas se não tiver, a gente faz na segunda-feira, à tarde. Ou vocês querem segunda à tarde? Vocês que sabem. Vocês querem fazer a prova na segunda à tarde? Só que aí tem um fim de semana para estudar. Querem tentar ou não? Vocês sabem, eu posso mudar. Eu queria também segunda. Alguém mais quer na segunda tarde? Mas aí, se tiver nota baixa ou puxar a orelha de vocês, vocês vão ter esse sábado. Porque minha internet está ruim, eu não estou entendendo. Eu estou dizendo, se vocês querem a prova segunda chamada na segunda-feira à tarde. Eu posso colocar na segunda-feira à tarde. Vocês que sabem. A segunda chamada, Pablo. Porque assim, a segunda chamada só era para alguns alunos, mas tem alguns alunos que ficaram muito ruins na primeira chamada. Então, estou dando oportunidade. Isso eu não vou fazer no decorrer das outras provas. Eu estou dizendo para vocês que isso só é agora na primeira avaliação de vocês, porque teve estequiometria, teve essas questões de cálculo e tudo, mas nas provas próximas, quem faltou a primeira prova vai fazer a segunda chamada somente os que faltarem. E a segunda chamada minha sempre é mais difícil. Só essa que não vai ser tão difícil, essa aqui eu vou botar mais básica. Justamente para vocês começarem o ano com a notazinha um pouquinho melhor, tá bom? Quem quiser fazer, pode fazer, novamente, tá? Podem ficar à vontade. Tudo certo? Segunda ou amanhã? Vocês decidem. Se for segunda, é o mesmo horário, 14 horas. Pronto. Pois aí eu vou comunicar as outras turmas também, tá? 14 horas. Beleza. Aí vocês estudem, revisem o que a gente já passou, tá? Aqui em aula que a gente já fez. Revise essa provinha, essa avaliação que está corrigida. E arrasem lá na prova de vocês. Quem tirou nota boa, professora, posso fazer? Se eu tirei um 9, faça, vá treinar. Você está no ano de Enem, um ano que você vai prestar um exame bem difícil e tal. Nada menor do que praticar, não custa nada. Tá? Quem tirou 7, posso fazer, professora? Pode, vai que tu chega no 9. Fiz 8. Professora, eu tirei 8, mas eu tirei um 5. Você vai ficar com o seu 8 anterior, tá bom? Vai ser às 14 horas. Tá? Aí vocês vão colocando no grupo de turma de vocês, que vai ser nas segundas 14 horas. Pode ser segunda sem problema, tá bom? Deixa eu colocar aqui a frequência para vocês. É a frequência, tá, gente? Nome e marquem a turma, tá bom? Então, esse fim de semana, vocês vão ter aí, né,
sexta tarde para revisar. Tem o fim de semana também para você estar tanto revisando para a prova como também fazendo a leitura do material, tá bom? Faça a leitura, façam anotações. Futuramente a gente vai fazer a discussão em sala de aula na hora de começar as aulas de química orgânica, tá bom? E na terça-feira pela manhã, segunda, avaliação do segundo chamado, terça pela manhã o nosso quiz, tá bom? Arrasem no quiz, tá? Cheiro, meus amores. Vou saindo aqui um minutinho antes, tá? Que eu vou tomar café porque eu tô um pouquinho enjoada. Cada vacina que eu tomei ontem. Eu tomei o mole. A segunda dose. Tomara que não aconteça nada, porque na primeira dose a experiência não foi muito boa não, né, gente? Se cuide, não vão ficar saindo no fim de semana. O negócio tá complicado, tá ficando sério, tá bom? Se cuide, tá, meus amores? Pois é, a avó da Miriam não sentiu nada e eu aqui mole, parecendo a pata. Mas vai dar certo, tá, meus amores? Cheiro, se cuidem. A frequência tá aqui, ó, novamente. Pô, gosto de fumaça na boca. Eita, pronto. Aí depois que terminar a outra aula da outra turma, porque lá eu tô com atraso na turma deles um pouquinho. Aí eu vou começar um pouco mais cedo lá. Aí eu envio o material para vocês, tá? Cheiro, meus amores. Cheiro, 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 cheiro no olho. Tchau.